Glória a Deus. Abra a palavra de Deus em João, capítulo 21. João 21. E eu espero que você possa mergulhar junto comigo na palavra de Deus aqui nessa noite. João 21. Talvez aqui, para quem está chegando pela primeira vez, nem imagine, o que esse povo, num sábado de noite, vem aqui fazer. Essa galera aqui veio buscar a Jesus. E nós viemos ter um encontro com Ele, assim como estes homens, nesse trecho da palavra que nós vamos ler aqui nessa noite. João 21. E eu quero te dar um contexto, antes de nós lermos, rapidamente. A primeira notícia que eu tenho para dizer sobre essa passagem é: Jesus ressuscitou. E Ele já apareceu a nós. E não foi somente uma vez, já foram duas. Que maravilha! Esse é o contexto. Jesus já ressuscitou, e não bastasse, Ele apareceu uma vez, e apareceu já duas vezes. Uau! Cara, eu sei que eu já não estou mais conversando com qualquer um. Antes Ele já não era qualquer um, mas agora, esse cara venceu a morte. Ele não é qualquer cara, Ele é Deus. Ele é nada mais que o Filho de Deus. Ele venceu a morte. Uau! Esse é o contexto. Só que em João 21, no versículo 1, vai começar com uma... Eu não sei se tem alguma professora de português aqui, mas eu esqueci. Tem alguma professora de português aqui? Sim ou não? Não. Então eu posso falar qualquer coisa do português que ninguém vai me criticar. Mas aqui tem duas palavras que mostram uma transição. O que está escrito? Depois disso. Ou seja, depois disso o quê? E eu acabei de te dizer o quê. Ou seja, Jesus ressuscitou e já apareceu duas vezes para os seus discípulos. Para aqueles que tinham intimidade com Ele, para aqueles que estavam com Ele. Agora, depois de ressurreto e ter aparecido aos seus discípulos, Jesus, como diz a palavra, apareceu novamente à margem do mar de Tiberíades. Mar de Tiberíades. Talvez você não saiba, mas o mar de Tiberíades também é o lago de Genezaré. Não ajudou muito bem. O mar de Tiberíades também é o mar da Galileia. Já foi lá? Não, ainda não. Eu também não. Tudo bem, fique tranquilo. Mas, então nós estamos falando de um lugar que tinha vários nomes. Dependendo da região, era mar de Tiberíades. Mas ia um pouquinho mais para cá e o povo chamava de lago de Genezaré. E mais para cá chamava de mar da Galileia. Igual você chamar aqui o nosso Guaíba, de um lugar é lago, daqui a pouco é rio e daqui a pouco é estuário. Viu que eu não faltei aula de geografia. Então, você já sabe que esse é o mesmo lugar. Esse lugar não é um lugar qualquer, por quê? Porque grande parte da vida de Jesus se deu à margem desse lugar. Muitos milagres aconteceram nesse lugar. Os discípulos estavam acostumados com este lugar. Este lugar era familiar. Era um lugar que eles estavam muito bem acostumados a viver, e inclusive ver Jesus naquele lugar. Foi nesse lugar que Jesus andou sobre as águas. Foi nesse lugar que Jesus multiplicou, na frente desse lugar que Jesus multiplicou pães e peixes. Foi nesse lugar também que teve a pesca maravilhosa, onde ele disse que eles podiam jogar a rede do lado direito e viriam vários peixes. Então esse lugar era comum a todos eles. No entanto, diz ali, acompanhe junto comigo, foi assim. É o versículo 1. Estavam juntos, nada mais, nada menos, Simão Pedro. Quem conhece Simão Pedro? Simão Pedro é o sanguíneo, o colérico, aquele que no dia da prisão de Jesus foi capaz de também ir lá e pegar a espada e cortar, a orelha
do Malco, né, o assistente ali do sacerdote e também da guarda romana. Simão Pedro, Tomé. Tomé você já ouviu, todo mundo conhece o Tomé pelo incrédulo. Ele precisava tocar, para saber que era Jesus, ele precisava tocar nas feridas de Jesus, para saber que era mesmo o mestre. Isso foi na primeira aparição. Esse Tomé também era chamado de Dídimo. Mas quem? Natanael. De qualquer lugar? Não, ele era de Caná da Galileia. Os filhos de Zebedeu. Alguém sabe quem eram os filhos de Zebedeu? Ah, Tiago e João. Muito bem, meu sobrinho. Por isso que eu deixei tu namorar minha sobrinha. Então, e 2 outros discípulos, que não se sabiam o nome. Não está dito o nome ali. O versículo 13, o que vai dizer? Diga comigo. Vou pescar. Vou pescar. Espera só um pouquinho, então. Deixa eu te dar o contexto de novo. Jesus ressuscitou. Sim ou não? Sim. Apareceu não somente uma vez. Apareceu 2. Poxa vida, só um pouquinho. Esse, nada mais, nada menos, é o comportamento de alguém que pensou assim, eu acho que eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Quem é que diz, vou pescar? Simão Pedro. E o pior, e eles disseram o quê? Nós vamos com você. Você não tem um amigo, aquele que te convida e tu vai, e é para o lugar errado. Mas ele é tão bom, ele é tão influente, ele te convence a ir para o lugar errado. E tu vai. E tu decide ir. Pedro era esse cara, ele tinha essa influência, ele tinha essa capacidade de convencer as pessoas a irem com ele. E ele decide, vou pescar. Me deu na telha aqui, eu vou sair, vou pescar. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite, a Bíblia diz, não pegaram nada. Repita comigo. Eu não disse que era para dizer isso? Eu ia dizer para você falar, isso já aconteceu. Outra vez. Agora sim. Por quê? João 21 me faz lembrar imediatamente de uma situação. Lucas capítulo 5. Igual. A mesma situação. E eu vou perguntar para você, por que a gente insiste em repetir coisas que não dão nenhum resultado para a nossa vida? Lucas capítulo 5. Vou te contar rapidinho. Que bonitinho isso aqui. De quem é isso aqui? Ah, eu pensei que tinha uma bala, um chiclete. É teu, Pedro Lima? Esses músicos. Lucas capítulo 5. Presta bem atenção. Lucas capítulo 5. Jesus está apertado pela multidão pregando. E onde ele pregava, ele levava multidões. E chega um momento que ele está na praia, e porque a Bíblia diz isso, e se for lá Lucas capítulo 5 vai dizer, ele está apertado pela multidão, curiosamente no lago de Genezaré, o mesmo lugar, o mesmo ambiente. E ele está ali apertado, e ele vê um barco, não sabia que barco era aquele, e ele, deixa eu entrar aí no barco. Deixa eu entrar aí no barco, olha a multidão. E eles atendem a Jesus, e Jesus entra no barco, e a Bíblia diz que ele começa a pregar a palavra de Deus dentro do barco. E ele começa a pregar para a multidão dali. Ok. No entanto, esse barco não era um barco qualquer, era o barco de quem? De Simão Pedro. Só que a gente está conhecendo Simão Pedro. Esse Simão Pedro que a gente acabou de ver em João capítulo 21, a gente já conhece. A gente já sabe tudo que ele fez. O Simão Pedro de João 21, ele já, presta bem atenção, ele já disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uau!
Mas esse Pedro também disse, Senhor, não vá, te poupe, não vá para ser crucificado. E aí Jesus diz o que para ele? Vai-te para fora, Satanás, arreda-te, vai-te embora. O mesmo Simão Pedro, lá de João 21, a gente já sabe que ele falou, Senhor, eu vou até o fim contigo. E Jesus diz, tu vai me negar. Não, vou até a morte. Tu vai me negar. 3 vezes ainda. Mas esse é o João, esse é o Pedro lá que nós acabamos de conhecer, que disse, vou pescar. Mas esse do Lucas capítulo 5 é o começo de tudo. É quando Jesus chama Pedro. E no dia que Jesus chama Pedro, o que aconteceu? Eles pescaram toda a madrugada e não pegaram nada. Mas, Gustavo, está tudo bem. Eu estou conhecendo Jesus agora. Não deu certo. Fiquei a madrugada inteira pescando, não deu nada. E aí Jesus entra no barco, começa a pregar, e você sabe o que acontece lá. Em Lucas capítulo 5, Jesus diz, joga a rede à direita do barco. E Simão Pedro vai dizer, pela tua palavra eu vou obedecer. Ele diz até, eu não peguei nada, mas pela tua palavra eu vou obedecer. O que acontece? A pesca maravilhosa, a tal ponto que teve que chamar outro barco para que pudesse pegar os peixes. Você se lembra dessa história, ok? Fechou? Passou? Volta para João 21. No mesmo lago, no mesmo mar de Tiberíades, no mesmo mar da Galileia, nas mesmas condições, aquele Pedro que ouviu do próprio Senhor, que doravante vos farei pescador de homens, depois de ter visto Jesus ressurreto, e depois de ter aparecido 2 vezes para os seus discípulos, o próprio Senhor, deu na telha dele, pessoal, eu vou pescar. Nós vamos contigo. Então vamos. Parece que é o que nos sobra. E eu quero que você preste atenção. Versículo 4. Quero ir mais rápido aqui. Ao amanhecer, muito igual. Da mesma forma como aconteceu na primeira vez. Ao amanhecer, Jesus estava na praia. Uau! Mas da mesma forma como da primeira vez, os discípulos não o reconheceram. Na primeira vez é porque eles não o conheciam. Mas agora tem algo mais grave, eles não o reconheceram. E eu não sei quanto a você, talvez a imagem, preste bem atenção aqui, a imagem que te fizeram de Deus é um senhor sentado num trono, com uma barba bem grande, com uma auréola, né, mal-humorado, e que joga raios em cima da cabeça dos homens aqui na terra. E esse homem mal-humorado é muito chato. Eu não conheço esse Deus, tá? Eu conheço um Deus até que às vezes é um pouco irônico. E eu conheço Jesus irônico no versículo 5. Quer ver? Talvez você nunca tenha visto. Diz que Jesus lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer aí? Talvez você não ache irônico, mas ele não estava ressurreto? Sim. Ele já não sabia que eles não tinham pego nada? Sabia, não sabia? Claro que ele sabia. Ele sabe todas as coisas. Por que ele pergunta? De ironia, eu fico até assim, com o Senhor aqui, brincando com ele, porque ele é amoroso e ele é muito alegre. Eu quase penso, aqueles cabeçudos lá dentro do mar, como eles não aprenderam nada ainda. Ei! Vocês têm algo para comer aí? E o que eles respondem? Boa. O que eles respondem? Não. Cara, o fracasso repetido. Por que eu e você gostamos de repetir fracasso? Por que eu e você, mesmo já conhecendo o Senhor,
Talvez hoje seja o teu Lucas 5, pela primeira vez. Você está tendo um contato com Jesus. Mas a grande maioria aqui, talvez, já conhece o Senhor, já sabe tudo que Ele pode fazer. Já teve uma experiência com o Senhor. Mas sabe, hoje eu vou voltar a fazer aquilo que eu fazia antes de conhecer a Jesus. Eu vou pescar. Eu não sei qual que é o teu pescar. Mas quantas vezes somos tentados e insistimos em retornar aos velhos hábitos que não nos trazem resultado nenhum. Sim ou não? Mas a palavra diz que eles não reconheceram ainda Jesus, certo? Versículo 6. Ele disse... Aí mais ironia ainda, né? Eu acho Deus alegre, assim. Eu acho que ele devia estar brincando, assim. Vamos ver se... Eu vou dar mais uma dica para eles aqui. Eu vou dar mais uma dica. Não tem? Faz assim. Lance a rede do lado direito do barco. Só faltou assim. Pegou a referência? Entendeu? Lance a rede do lado do barco e vocês encontrarão. Hashtag, fica a dica. Se a gente não pode brincar, né? Se a gente não pode ter alegria até em falar sobre o nosso Senhor, eu não sei quem você imagina que é Deus, mas eu sei que quando eu chegar no céu, Ele vai estar dançando, entendeu? Ele vai estar dançando, Ele vai estar fazendo festa. Ele vai dizer, filho, que bom, eu estava te esperando há tanto tempo. Vem cá no meu braço, vem cá me abraçar, vem cá brincar comigo, vem cá correr, vem cá, eu vou te mostrar um monte de coisa que tu nem conhece ainda, e eu estava louco para te fazer conhecer. Esse é Deus, cara. Deus não é esse cara, esse velho caquético em cima, sentado num trono branco. Não, Ele não é isso. Ele é um homem de 33 anos de idade, judeu, que está lá esperando a destra do Pai e está só te esperando de braços abertos para te receber. Esse é o nosso Senhor. Tire essa visão de Deus fora. Olha que curioso. Eles, continua o verso, eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede. Epa! Tal era a quantidade de peixes. Opa! Aconteceu uma coisa aqui. Mudou. Só que aí eu entendo que, mesmo que muitas vezes, mesmo já conhecendo o Senhor, nós decidimos da nossa própria vontade, voltar a fazer as práticas e os velhos hábitos, que nunca trouxeram resultado nenhum. Não trouxe resultado nenhum de alegria para a tua vida, tu voltar a ter aquele contatinho com aquela mina, e tu pensando que aquilo ia te dar alegria, ou satisfação, ou aceitação. Tu voltou lá, deu um passeio com ela, voltou para casa e continuava com o mesmo vazio, e tu achava que era isso que ia te satisfazer. Eu vou dizer para você, nenhum relacionamento humano consegue satisfazer como um relacionamento que nós temos com Deus. Não espere até você, noivo, está namorado. Eu quero dizer uma coisa para você, você que está namorando, ou você que quer namorar, vai casar, glória a Deus, faça isso, mas não coloque o seu relacionamento acima de Deus. Por quê? Porque Deus é aquele que preenche exatamente o vazio que existe nas nossas vidas. E não existe ninguém que consiga substituir esse lugar, porque Ele criou um lugar para Ele morar dentro de ti, e mais ninguém. Ele criou esse lugar dentro de ti. E esse lugar tem o espaço dele dentro de ti. Esse lugar se chama Espírito. O amor de uma mulher ou de um homem não consegue preencher o Espírito. Preenche a alma, mas o Espírito não. Deus está querendo um relacionamento contigo. Mas deixa eu acabar aqui. Eu estou dizendo tudo isso porque Pedro decide voltar a velhos hábitos que já sabia que não ia dar certo. Não pegou nenhum peixe. Mas sempre tem alguém perto de nós que consegue ouvir. Quem aqui, em algum momento, você veio aqui porque alguém te convidou? Levanta a mão. Alguém te convidou alguma vez.
Quem é que veio assim por livre e espontânea vontade, ninguém te chamou para estar aqui? Não hoje, mas na igreja, levanta a mão. Muito bem. Quem foi convidado? Em algum momento da sua vida. Que bom. Talvez os que foram convidados são os Pedros, né? E talvez quem ouviu são esses que eu vou apresentar para você. Versículo 7. O discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Quem é o discípulo que Jesus amava? Eu? Quem é que disse eu? Ah, não, eu sei, é tu mesmo. Eu sei que é tu. É verdade, está certo. O discípulo a quem Jesus amava. Não, a gente já sabe, né? O discípulo a quem Jesus amava era João. E João reconhecia a voz do Senhor. Ele reconhecia quando Deus se manifestava. Será que em nós a gente consegue perceber quando Deus se manifesta, mesmo quando Ele não fala que é Ele que está ali? Jesus não tinha se apresentado. Jesus não disse, sou eu, gente. Tcharam. Não. Jesus não fez isso. Jesus simplesmente foi sendo Ele próprio. Ele foi ordenando as mesmas coisas. Mas João disse, é o Senhor. Eles estavam a uma distância de 200 côvados. É quase 100 metros. Então é como daqui até lá o outro lado da rua. E estava difícil mesmo de reconhecer. Se eu olhar agora lá para a rua, lá fora da igreja, vai ser difícil eu reconhecer quem está lá. Então, ou seja, é natural eles não terem reconhecido. Mas João, dentro do barco, no meio de uma situação novamente de fracasso, né? Não pegamos nada uma madrugada inteira, ele entendeu, ele reconheceu, é o Senhor. E talvez ele fez que nem esse amigo que fez contigo. É o Senhor. É Jesus. E você está aqui porque teve um João na tua vida que disse, Ele está lá. Ele está lá. Ele está lá. Só que sabe o que é o mais engraçado? Simão Pedro, a Bíblia diz, ouvindo dizer isso, vestiu a capa. Coloca para nós aí. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado essa capa. E o que ele fez? Ele lançou-se ao mar. Aquele Pedro entendeu, poxa vida. E o bom é que Pedro entendia, em alguns momentos ele entendia rápido. Poxa vida, o que eu vim fazer? Eu vim voltar a algo que ele disse que não era mais o meu lugar. Você já não teve em lugares que você reconheceu, esse aqui não é mais o meu lugar? Essa semana atendi um jovem e falava assim, pastor, eu cheguei, eu estava num lugar, eu estava numa festa. Estava tudo tranquilo, tudo... eu tinha dinheiro para pagar aquilo lá, eu podia pedir várias coisas, eu podia tomar... eu ia fazer um escarcéu naquela noite. Mas eu ouvi, aqui não é o teu lugar. Ela falou, eu ouvi uma voz, aqui não é o teu lugar. Sabe o que é o pior? Que muitas vezes as pessoas sabem que não é o lugar delas lá, mas elas querem ficar. Mas que sejamos que nem Pedro, quando percebeu aonde Jesus estava, não ficou só olhando ele. O que ele fez? Eu vou até ele, eu preciso ir até ele. E o capítulo aqui continua dizendo, os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia, 200 côvados. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira. Eu não sei se você percebeu. Quando eles desembarcaram, eles viram uma fogueira. E o que tinha lá? Mas eles não tinham ainda descarregado o peixe. Peixe sobre brasas e um pouco de
pão. Eu me lembro da canção, né? Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho, ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias para suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse, vai. Eles saíram para pescar. Jesus disse, tem algo para comer? Mas quando desembarcaram, já tinha comida na praia. Eu tenho algo a dizer a você aqui nessa noite. Preste bem atenção. Tudo que você está procurando no lugar onde você não devia estar, já está com o Senhor lá na praia te esperando. Você pode até sair para pescar lá fora. O peixe, Deus já tem com ele, e o pão. Você pode tentar alimentar o teu sentimento e a tua emoção nas coisas deste mundo. É teu direito, é a tua vida, mas não vai te completar. Porque ele já está te esperando no lugar de calor, de fogueira. Ele já está te esperando no lugar do alimento, no lugar do sustento. Tudo que tu precisa já está com ele. Disse-lhe Jesus, eu quero ir encerrando, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Jesus era tão gracioso, e às vezes engraçado, mas ele disse, olha, tá bom, eu já tenho aqui, mas traz aí uns peixes que estão contigo, deixa eu compartilhar desse milagre também junto com você. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia, ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Eu não vou entrar aqui nesse detalhe da palavra, senão nós poderíamos ficar aqui até amanhã. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar. Quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Sabe, às vezes a gente precisa de tantas provas de quem é Deus, e se Deus está ali. Mas simplesmente, tudo isso cai por terra quando entendemos que Ele já estava com tudo que nós precisávamos. E a única coisa que a gente precisa fazer é comer da mesa que Ele oferece. E na mesa, como os discípulos no caminho de Emaús, ao partir do pão, os olhos se abrem. Versículo 13, Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. A palavra de Deus não é linda? Sim ou não? Lucas capítulo 5 é igual a João 21. A diferença é que Lucas capítulo 5 eles estavam conhecendo. João 21, eles já sabiam quem era Deus. Eles já tinham provado de tudo, de todos os milagres. E o próprio capítulo 21 vai dizer que não cabia na terra. Não podia ser escrito tantos os milagres que eles viram que Jesus tinha operado em 3 anos de ministério. No entanto, em João 21, eles têm uma ação, uma atitude de voltar a vícios, a lugares antigos, hábitos que não deviam ser voltados. Mas sabe muitas vezes o que a gente pensa, eu quero chamar o Ministério de Louvor aqui, por favor. Sabe o que a gente pensa quando a gente volta a hábitos antigos? A gente pensa que a gente está sozinho lá. A gente pensa que nós conseguimos nos esconder de Deus.
Quando voltamos até para o lugar que a gente sabe o resultado que tem, nós pensamos, aqui eu posso fazer o que eu quiser, mesmo que nem me agrade. Mas aqui ninguém vai me ver. Eu imagino junto com você. Eu imagino junto com você algo. Pense junto comigo. Ele já era ressurreto, com o corpo glorificado. E eu fico pensando assim. Ele estava lá. O pessoal do louvor nem viu que eu estou fazendo isso. Eles estavam lá. Abre espaço. Eles estavam lá. Pescando. Aí eu fico pensando, Senhor, eu vou ter que ir lá descer, falar com esses caras, porque eles estão no lugar errado, fazendo a coisa que eu mandei eles não fazerem mais. Tem algo aí para comer? Hã? Não? Joga do lado direito. Vocês vão encontrar. Eu fiz isso para dizer algo a você. Você pode ir tentar se esconder. Ele desce do céu para ir lá onde você está e te tirar do lugar onde você não devia mais voltar, para te trazer de novo no lugar aonde você deve estar. E o lugar onde você deve estar é na mesa com Ele, sentado, olhando para os olhos dEle, e Ele te dizendo quem tu és e quem tu serás nele, e Ele em ti, e nós nele. Escute bem isso. Jesus desce para resgatar. Ele desce do céu, se preciso for, para te achar lá naquele muquifo, lá naquele final de mundo, lá naquele corredor escuro que só tinha uma lâmpada vermelha ligada. Ele vai lá naquele lugar aonde você estava deitado, caído, ele vai lá naquele lugar para te tirar daquele lugar, porque ele te ama com laços eternos de amor. Ele vai lá. Ele vai lá. E sabe quando nós encontramos o Senhor Jesus nesse lugar? Nós nem precisamos perguntar: quem é você? Nós não precisamos perguntar quem é Ele. Nós sabemos que é Ele. Nós sabemos que foi Ele que nos resgatou. Nós sabemos que nós não éramos merecedores de nada, mas Ele nos olhou. Meu irmão, minha irmã, eu não sei o que você fez ontem. Você ontem podia estar num lugar totalmente impróprio, com pessoas totalmente mundanas, com pessoas que nem te agradam, eu não sei. Mas eu sei que Ele te trouxe de novo para a praia hoje aqui. E Ele tem um banquete para te oferecer. E esse banquete não acaba hoje, ele é eterno para todo sempre. E o que Ele quer é que você volte para casa.